Oi, oi! Oi, oi, oi! Que noite linda! Que noite maravilhosa pra gente dar uma gargalhada! É com energia nível 10, glorificando aquele que reina, aquele que vive, aquele que é soberano sobre a minha vida, sobre os meus sonhos, meus projetos, a minha casa. Um momento nosso, com um convidado mais que autêntico, um convidado extremamente autêntico, que vai com certeza nos levar a um momento de evolução, de cura, de libertação, um momento que nós vamos dar muita risada. Falar de orgasmo, ejaculação precoce, intimidade, casamento, falar aí de sexualidade da menopausa. Ixi, é tanta coisa legal, tanta informação de qualidade. Eu sei, eu creio que essa noite vai com certeza acrescentar muito na minha e na sua vida. Ó, já clica aí nesse aviãozinho, já manda esse aviãozinho. Deixa eu até escrever aqui o tema da nossa live para quem não sabe. Sexualidade. Eita, Deus bom que fez isso, que deixou isso pra nós, né? Pra nós desfrutarmos no casamento, debaixo da graça, no nosso momento de intimidade. Quem aí é casado e já tem assim uma princesa, um príncipe pra compartilhar? Essa live especificamente é para abençoarmos a vida de casados, viu? O nosso convidado maravilhoso já está chegando. Boa noite. Bem-vindo! Muito obrigado. É um prazer. Pastor Cláudio Duarte, é uma alegria imensa estar aqui. Agradeço de todo o meu coração, carinho, né? Como o nosso bispo sempre fala, ele sempre nos diz, ó, as oportunidades de nos conectarmos a pessoas que estão ali, ó, que tem mais graça que a gente em alguma área, que tem mais ensinamento, mais sabedoria, né? É poderoso a gente abraçar essa oportunidade. Então, obrigada pelo seu sim. Eu creio que vai ser um momento de evolução, de cura, de libertação. Muito obrigada, viu? Para mim é um prazer. O bispo também é um amigo, é um parceiro. E ele comentou comigo, né? Falou aí dos seus conhecimentos e das ferramentas que você tem oferecido aí às pessoas, e aí eu quis dar uma olhada nisso aí, ouvi um pouco também. Deu muita risada? Pastor Cláudio, eu quero aproveitar esse tempo, não vou nem perder tempo, eu quero muito que essa live seja uma forma também de levarmos informações que acrescentam aí para lidar com os desafios do casamento. E atendendo casais aqui, eu vejo muitas dores, e eu amo a sua maneira de responder, sabe? Mais do que anos de estudo, você carrega uma atmosfera, uma graça muito, muito especial. Então eu quero que a gente já comece batendo um papo sobre as perguntinhas, pode ser? Claro, com certeza. Ó, foram muitas. Quando fala pastor Cláudio Duarte, assim, ó, um monte de perguntas. Meu marido falou, amor, quais perguntas a gente separa? E eu fiquei assim, orei, pensei. Então, eu separei algumas, mas no finalzinho, se der tempo, a gente também vai responder a pergunta de algumas pessoas que estão nos enviando aqui durante a live, tá? A primeira pergunta que eu quero muito te escutar e aprender com você e poder compartilhar talvez alguma coisa, tá assim. Tenho muita preguiça de sexo. O que devo fazer? Eita, pastor Cláudio, preguiça. Preguiça de sexo. E aí? Bom, eu acho que a primeira coisa deveria saber a idade dessa pessoa, né? Talvez já seja uma pessoa numa idade mais avançada, então eu até consigo entender que tenha preguiça, certo? Mas o sexo está totalmente ligado também ao prazer, né? E eu acho que quando o índice de prazer não é satisfatório para uma das partes, provavelmente o cansaço. E voltou aí para vocês? Voltou aí? Voltou. Eu desativei os comentários. Voltou. Eu desativei para não ficar travando, tá? Depois eu volto. Ok. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte.
Hoje nós enfrentamos uma série de desafios, realmente. Eu não diria que seria uma preguiça, né? Talvez fosse um desânimo da pessoa. É tantos afazeres, é tantas coisas que se envolvem no dia a dia, que inevitavelmente, no final do dia, quando o parceiro procura, né, corre o risco de uma das partes dar realmente aquela preguicinha, aquela preocupação, eu vou ter que tomar 2 banhos, vai ser isso, eu tenho que botar isso para dormir, eu tenho que preparar isso. Começa a fazer essa questão, né? Essa leitura de toda a dinâmica que vai ter que fazer. Se tiver filho pequeno, vai ter que botar. Se tiver mais alguém em casa, é aquela coisa, tem horário, tem tudo, isso. Mas eu acho que também, quando o nível de prazer é alto, eu acho que a gente consegue superar tudo isso de vez em quando. Mas volta e meia, realmente, a gente acaba sendo vencido aí pelo desânimo, pela preguiça, de acordo com a atividade. Eu super concordo, sabe? Eu acredito o seguinte, a preguiça, ela muitas vezes está associada a algo que a gente não vê com muito prazer, né? Eu brinco assim, quando a mulher, nesse caso é uma mulher, né? Mas quando a mulher ou o homem descobre o sexo de uma maneira prazerosa, tem orgasmo, tem lubrificação, estimula da maneira correta, está livre, desconectado da pornografia e está realmente com um repertório sexual saudável, a gente pensa assim, nossa, eu tô tão cansada hoje que eu tenho que ter um orgasmo antes de dormir. Porque o orgasmo, ele faz a gente ter até 18% melhor qualidade de raciocínio, até 23% melhor qualidade do sono. Tem até uma pesquisa, Pastor Cláudio, que comprova que o indivíduo que tem um orgasmo por semana, ele tem 68% menos chance de desenvolver um câncer por conta da renovação celular. Então, eu acho assim, essa preguiça talvez esteja associada a uma questão hormonal, um funcionamento intestinal, a menopausa. Eu atendo muitas mulheres no período da menopausa, mas a gente pode driblar isso daí. Existem estratégias que podem melhorar. Agora, a primeira delas está aqui, ó, na nossa memória afetiva sexual, né? Porque se eu tenho preguiça, eu achei ótima a sua visão de falar, toma 2 banhos. Toma 2 banhos, deixei com o menino, né? É a realidade. Mas quando a gente tem que virar, eu acho que né, aqui, a gente tem que começar a virar aqui e falar, poxa, será que eu estou tendo prazer o suficiente para ter um registro tão positivo do sexo que eu penso, poxa, hoje eu estou cansada, eu quero, porque eu vou ficar melhor. Eu estou achando que eu vou chamar a minha esposa para isso, entendeu? Eu acho que eu vou chamar ela para... Eu amo essa esposa! Mas Pastor Cláudio, e uma coisa bem legal da gente falar também é sobre o período da menopausa, né? Porque eu brinco assim, ou a gente vai envelhecer ou vai morrer. E tem muito paciente que eu atendo nesse período, tanto a mulher na menopausa quanto o homem ali entre 50 e 60 anos, que já não tem aquela ereção tão túrgida, né? E é uma fase da vida que a gente tem uma sexualidade diferente e tá tudo bem. Até Jesus voltar, a gente vai envelhecer ou morrer, né? Então, qual a opinião, qual o conselho, qual a orientação o senhor acha que é importante passar para esse casal que está ali numa sexualidade de uma idade mais avançada? Ali acima dos 50, dos 60. Qual a sua orientação, assim? Me ajuda. Eu acho que o grande desafio é descobrir, certo, essa parceria que traga satisfação para os dois, né? A gente estabelecer um ritmo sexual para o outro, eu acho que não é nem tão saudável assim, né? Eu acho muito imaturo. Eu acho que buscar o prazer para os dois, eu acho que é o mais sensato, certo? O grande desafio é que realmente é o que me parece, eu não sou especialista no assunto, é que o homem, depois de uma certa idade, mesmo que ele não tenha tanta resistência, me parece que a vontade dele ainda permanece numa visão crescente, né? E a mulher, me parece que nessa idade acaba perdendo um pouco. Esse dia eu escutei algo que eu fiquei muito, muito assim, preocupado, porque eu vi até uma especialista dizendo que a vida sexual da mulher ela tem um prazo de validade. E eu achei isso tão ruim ouvir uma expressão dessa, mas eu acho o seguinte, eu acho que quando a força não é mais o nosso grande aliado,
eu acho que está na hora de partir para a criatividade, para a sensibilidade, certo? Para observar determinadas coisas que possam balancear isso aí, né? E eu sei que é um grande desafio para todo mundo, né? Às vezes, nas minhas palestras, eu pergunto aí, né, qual é o nível de atividade sexual dos casais aí acima de 20 anos, e é praticamente bem vergonhoso. Nós... Mas eu acho que trabalhar um pouco a criatividade, né? Eu acho que é o que pode ajudar bastante o casal nessa linha, onde a força e a resistência já não é mais o grande aliado. Uau, forte, tremendo, sábio, muito sábio. É poderoso isso, que a gente possa virar essa chave, porque a criatividade ela é um segredo, né? Assim, é uma estratégia, uma ferramenta para a gente lidar ali com as mudanças. Agora, pastor, existem exercícios hoje em dia, existem manipulação, manobras penianas que ajudam o homem a ter uma ereção com mais qualidade, a mulher a voltar a ter lubrificação íntima, né? Eu ensino muito lá no meu canal no YouTube os homens a fazerem exercícios de pompoarismo, que é exercício íntimo, para fortalecer o assoalho pélvico, enrijecer essa ereção, melhorar essa qualidade de ereção e qualidade ejaculatória. E no caso da mulher, eu achei fantástico você falando isso. Isso é muito claro e como Deus te usa com graça, né? Você falando, eu sou especialista. É sim, você é especialista do seu jeito, mas é especialista. Você traz com sabedoria. O homem realmente, a partir dos 50, a maioria continua com desejo, tendo aquela ereção matinal, acordando com vontade, e a mulher não. E isso é um momento que tem gerado muitos divórcios. Muitos. Quando a gente vai olhar, é período de casamentos, pesquisas, e é um momento que a gente precisa, nós precisamos entender que hoje nós não precisamos passar por esse período de frieza, né? Tem ali a fisioterapia pélvica, tem ali o laser vaginal, tem ali a sexóloga ou sexólogo, que é um profissional que vai auxiliar no desenvolvimento dessa libido de outras formas. Então, hoje tem tantas estratégias, tem lubrificante próprio para não arder, não doer, não queimar, né? A gente trabalha com várias instruções. Mas vamos para outra pergunta. Pastor Cláudio, olha essa daqui. Olá, tenho ejaculação precoce. Como administrar? Olha, como administrar, meu filho? Se eu fosse você... Vamos mudar essa pergunta, mas está aqui. Tem ejaculação precoce. Como administrar? Não administra, não. Manda embora. Em nome de Jesus. Bom, o que acontece, me parece, é o seguinte, né? Às vezes um homem, me parece sadio, se ele ficar 3, 4 dias, né, ou um pouquinho mais, sem atividade sexual, me parece que quando ele tem uma dificuldade muito grande de controlar. De controlar. Me parece que aquelas pessoas que fazem com mais regularidade, com um intervalo menor, né, o homem consegue controlar um pouco mais, né? Quando eu era mais novo, ensinava a gente a pensar na inflação, certo? Pensar na guerra do Golfo aí, né, nas eleições, e levar a cabeça para outro local, mas é muito confuso. Você, no momento de tanto prazer, tentar levar a sua cabeça para uma urna, entendeu? Político, numa hora dessa, corre o risco de você, né, perder a ereção. Ter a ereção por completo e nunca mais conquistá-la na vida. Corre isso mesmo. Hoje, por exemplo, alguns retardadores de ejaculação que são muito eficientes, certo? Que se aí utilizado de uma forma correta, pode ajudar muito. E eu acho que depois de um determinado tempo de uso, aquele controle, né, aquela segurança que o homem consegue ter, até me parece que melhora um pouco. Sim. Né? Então, dessa forma. Eu acho o seguinte, talvez tenha algum exercício aí que, né, você possa ensinar, mas eu ficaria aí ao meu ver, ou com uma prática mais regular, que isso daria para ele um equilíbrio maior, porque já teria uma satisfação anterior, né? Às vezes, para um homem, o dia posterior ao sexo, ou seja, o sexo no segundo dia, ele é muito melhor do que no primeiro, depois de um intervalo muito grande. E se de tu tiver um negócio menos
né? Mais difícil, arrumar aí um retardadorzinho legal, um sprayzinho, coloca lá, e aí vamos embora. A mulher vai falar, quem é que está aí, certo? Estou te reconhecendo. Quem é você com esse controle total? Pode falar. Ótimo! Uau! A ejaculação precoce, ela normalmente está associada a duas coisas. Ou ansiedade por temor de desempenho, aquela ansiedade, aquela vontade que daí acelera a dopamina, vai direto com o reflexo do controle ejaculatório no sistema nervoso central. Ou então está associada a muita sensibilidade no pênis. Aquele homem que até pra lavar tem sensibilidade, né? Então, assim, dicas fantásticas. Tô dizendo que entende, a pessoa entende o negócio. A repetição, a continuidade, ela vai baixar a ansiedade. Então, ela vai te ajudar muito a ter mais controle. Então, é legal ter uma conversa com a esposa, de repente, né, procurar auxílio para melhorar a quantidade. Isso, ótimo. O produto que retarda também é fantástico. Tem que ter só cuidado se esse produto tem registro na Anvisa ou não. E nunca colocar o produto direto na glande do pênis. Não tampar a uretra. Então, vai passar ali, passa na glande. Glande é a cabeça. Glande não tem nada a ver com grande. Tamanho não é documento. Glande é a cabeça do carrinho. Passa ali na glande preservando a uretra, tá? Não pode tampar a uretra com o produto. Agora, é legal também, tem duas manobras, pastor, que qualquer homem pode fazer. E assim, é resultado de anos de pesquisa, ajuda muitos homens que eu posso explicar aqui. Uma é o anel, você faz o anel, vai lá na base do pênis e dá uma guilhotina. Aperta a base do pênis próximo da bolsa escrotal. Você vai apertar, o homem vai apertar para incomodar, não é para doer, não é para matar e enforcado. É só uma apertadinha lá na base do pênis para dar uma retardada naquela ejaculação. Isso é fantástico, para a maioria dos homens super funciona, tá? Faz e conta 5 segundos. Uma outra manobra legal é baixar a bolsa escrotal. Quando o homem vai ejacular, o reflexo ejaculatório é ativado e a bolsa escrotal quase some, ela sobe. Então você vai lá com os 4 dedos e vai empurrar ela para baixo, como se você estivesse separando a bolsa escrotal do pênis. Não pode ir com o dedo. Se você for com a pontinha, se o homem for com a pontinha do dedo lá, o que vai acontecer? Ele pode encostar no epidídimo, ele pode encostar em regiões que aceleram essa ejaculação. Então, o ideal é pegar aqui, ó, do pênis, empurrando, empurrando, empurrando. É fantástico. O homem pode fazer num dia as 2 manobras, no outro dia só uma, para ele reconhecer, porque cada corpo reage de uma forma. Então, vai ter paciente que uma manobra é aquela, toda vez que ele faz, ele segura ali mais um tempão, e vai ter outro paciente que é outra. Cada corpo reage de uma forma, eu acho que vale a pena tentar, porque é uma forma de você conhecer mais como controlar essa ejaculação. Agora, só um detalhe, pastor, assim, que é importante para a gente falar, para haver uma libertação sobre isso. Ejaculação precoce não tem a ver com 1 minuto, tem 1 minuto, 2 minutos, 10, tem a ver com controle. Se você não consegue controlar a ejaculação, veio à vontade, você saiu da penetração, mas você não consegue segurar, você pode estar, assim, sofrendo uma disfunção. Não dá para falar, tem ejaculação, não. A gente tem que avaliar isso em âmbito clínico, tá? Mas na maioria das vezes há um descontrole. E às vezes só uma manobra, o exercício de pompoarismo, você pode solicitar, até o vídeo aí é gratuito, tá? É só solicitar no direct, tá lá no YouTube. Mas exercitar essa musculatura. Pastor Cláudia, é possível. É possível uma mulher ter 5 orgasmos numa noite? Oh, meu Deus. Que isso aqui deve ser coisa de jovem, porque, ô, Senhor. Olha, esse dia eu estava fazendo uma live com o pessoal e uma psicóloga me disse que sim. Provavelmente deve ser a mulher do Capitão América, do Homem de Ferro, do Super-Homem. Você está entendendo? Deve ser a mulher, entendeu? A dos pobres mortais, entendeu? Eu acredito que isso é prático. Impossível. Eu espero que seja, que se não for, eu vou ficar muito frustrado. Pode ter certeza disso. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, até chorei aqui. O orgasmo, ele é um estímulo físico que manda uma mensagem para o sistema neural. Então, ele é considerado um fenômeno, né? Para você ter uma noção, o crack, aquela droga lá, misericórdia, ela é tão infeliz que a pessoa usa uma vez e fica viciado. E o crack, ele se assemelha, a droga, ela leva uma súbita de dopamina que se assemelha a um orgasmo. Então, assim, prometer que alguém
vai ter 5 orgasmos numa noite, isso, né? Não tem como eu falar para esse moço aqui que isso acontece. Pode acontecer, né? É um homem. Meu Senhor, meu querido, ele... você na live, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Não faz um negócio desse. A própria dona acabou de falar que é um tem Ronaldinho Fenômeno, não conseguiu o negócio dele. Então, assim, pode acontecer, sim, mas eu posso comparar. Sabe o que eu penso, Pastor Cláudio? Muita coisa a gente tem que viver a realidade e desfrutar dela. Às vezes a pessoa está tão focada lá no orgasmo que ela não aproveita o caminho. É como uma viagem, né? Uma viagem que às vezes você está tão ligado lá onde você vai chegar que você não vê que no caminho tem borboleta, árvores, tem um animal. Então curte o sexo. O sexo da pornografia lá, aquele que sem querer a gente se converteu, aleluia, mas a gente traz ele para a nossa cama. E, infelizmente, a maioria dos casais cristãos pratica uma sexualidade baseada na pornografia porque não teve com quem aprender a ter prazer santo, né? Mas aquele sexo lá é pênis, vagina, ereção, força, pressão, velocidade, é agressivo, é nojento, aonde a mulher tem que se submeter. Mas o sexo, eu creio, segundo a Bíblia, não só por ter feito teologia, não só por ser sexóloga, eu tenho muito que aprender. Mas nesses mais de 10 anos atendendo casais, estudando sexologia clínica, o que a gente entende? Sexo é conexão, é corpo, alma e espírito. Sexo é troca de fluidos, de gemidos, de sussurros, de temperatura. É muito mais espiritual do que carnal. Tem uma frase do bispo, deixa eu tentar. Ele fala assim, não tem preservativo para mente, porque sexo troca pedaços. Sexo troca pedaços. Então, assim... Não foca nos 5 orgasmos, não. De repente, se ela tiver um orgasmo, ótimo. Se ela tiver 2, maravilhoso. Agora, assim, real. Tenha um relacionamento sexual saudável. Se conecte à sua esposa. Se você tá indo pra relação imaginando que você viu lá na pornografia que a mulher gritava, gemia. De repente, não acontece isso aí. Você tem que buscar, de repente, ajuda para se desconectar daquela, se desintoxicar da pornografia que um dia talvez fez parte da sua história. As pessoas têm que entender que o sexo pode ser prazeroso e santo. Certo? Isso, uau! Limpo. Entendeu? Porque as pessoas, me parece que acham que para ele ser gostoso, ele tem que ser sujo. Certo? O camarada, ele esquece, numa pornografia, que aquela mulher está gemendo e gritando daquele jeito porque está ganhando um dinheirão. Se o marido resolver dar um dinheiro para a esposa, talvez também ela grite daquele jeito. Pode te impressionar. Entendeu? Porque eles pegam uma ficção e querem para a realidade. Então a gente tem que tratar, ok? Sua mulher não geme daquele jeito, nem se você pingar a vela. Entendeu? É verdade. E tem outra coisa. Tem homem, pastor, que vem para o atendimento e fala assim, mas pastor, mas irmã, a minha mulher não ejacula. Porque eles viam pornografia e lá a mulher escorre, né? Ela ejacula como se ela tivesse bolsa escrotal, como se ela produzisse líquido sêmico. Então, o homem ele fica projetando, ele fica esperando que o prazer da mulher tá ligado àquilo. Querido, mulher não tem bolsa escrotal, mulher não produz líquido sêmico. O máximo que pode acontecer é uma mulher lubrificar um pouco mais ou um pouco menos. Lá naquele filme, de 2, uma. Ou o homem ejaculava dentro do canal da mulher, ela contraía a musculatura de pubocóccix, expelia a ejaculação do homem, e aí era vendido como se a mulher estivesse ejaculando. Ou usava aqueles tubinhos de pomada vaginal, que é para aplicar pomada. Eles usam isso na pornografia em 7. A gente estuda isso na sexologia. Joga lá um lubrificante branco, e aí quando vem a câmera, ela contrai e espelha aquilo. Mulher não ejacula, gente. A mulher ela pode ter um aumento da lubrificação ou não. E vai chegar uma fase que essa mulher não vai lubrificar. Arde, dói, que é o momento que ela está amamentando, a prolactina subiu, a testosterona desceu, menopausa, mulher em tratamento de quimioterapia, né, contra câncer, mulher que retirou o útero. Então, a gente tem que procurar estratégias, né, para mudar essa crença de pornográfica. O pastor Cláudio disse tudo. Há prazer no sexo santo. Tem como, é possível. Vamos lá, pastor Cláudio. Vixe, meu Deus, vou deixar essa por último. Vou deixar essa por último aqui, que essa aqui é um pouco mais quente. Pastor Cláudio, olha essa aqui. Nunca tive orgasmo. Acha que pode estar relacionado a abusos sexuais sofridos?
Com certeza, mas diz aí que eu quero te escutar. Não, com certeza, isso é muito comum, mais comum do que se possa imaginar, certo? E por ser algo de foro tão íntimo, você acaba se sentindo sozinha nesse tipo de situação. Parece que só acontece com você. Mas quer num consultório, quer num gabinete pastoral, nós ouvimos muitas histórias desse tipo, não apenas com abusos sexuais, mas com violência sexual, certo? Muitas vezes com o despreparo do homem também, uma série de situações acabam levando a mulher a não conseguir atingir um orgasmo, ok? Eu acho que o mais importante é buscar descobrir qual é a motivação. Às vezes, num diálogo, conversando com um profissional da área, certo? Que eu acho que isso seria o mais recomendado, porque o máximo que, às vezes, um pastor, um líder religioso, né, ou alguém que trabalha com casais, pode fazer é te dar uma instrução bem superficial e orar por você, mas talvez um profissional da área psicológica, um psicoterapeuta ou né, associado a um sexólogo, pode te ajudar bastante. Mas eu gostaria de deixar isso bem registrado. Não pense, para quem fez a pergunta, que isso é uma dor só sua, não. Tem muita gente sobre isso, certo? E eu acho que você está no caminho certo, abrindo seu coração aí numa live como essa. Procure ajuda, porque você vai descobrir que esse negócio aí é algo bem parecido com salvação. É um negócio prazeroso pra caramba. Parecido com salvação, essa frase eu nunca tinha escutado sobre. Já registrei. Bom, eu sofri abuso sexual dos 7 aos 8 anos de idade. Foram abusos que deixaram várias feridas na minha alma. Eu não tive estrutura familiar nenhuma. Minha mãe morreu nos meus braços, eu tinha 11 anos, eu estava virando mocinha. Meu pai bebia muito, eu tive várias madrastas. Meu pai era viciado em prostituta, então na época ele deixou minha mãe para se relacionar com uma. Eu não sou vítima da minha história, Jesus me curou. Mas sabe, aos 17 anos eu conheci Jesus, descobri que meu corpo tinha valor, conheci esse homem que cumpre promessas, me apaixonei por ele. Anos depois namorei, noivei e casei. E casada, pastor, debaixo da graça do Senhor, achando que eu já era curada, liberta, perdoei o abuso, né, e tudo lindo. Eu não conseguia ter felicidade. Durante anos, eu chorava durante a relação sexual no escuro. Meu marido estava lá, eu brinco, né? Ele estava colocando o carrinho na garagem, tirando o carrinho da garagem, colocando o carrinho na garagem, e eu chorando, orando para ele ejacular. Eu orava para ele ejacular. Então, quando eu comecei a estudar sexualidade há um pouco mais de 10 anos atrás, eu comecei a estudar escondido da igreja. Eu só queria salvar o meu casamento. Eu queria salvar porque eu não queria me separar. Eu não queria ver minhas filhas. Eu tenho 6 crianças lindas. Sem meus filhos, eu não queria vê-los sofrendo mais uma vez uma família rachada. Mas, enfim, eu posso dizer a essa mulher que a cura, no meu caso, uma ferida fechada abriu um ministério, né? Mas a cura, e hoje eu posso te dizer, é isso que o pastor Cláudio Duarte disse aí com tanta sabedoria. É parecido com salvação. Oh, Jesus! O que acontece é o seguinte, o assunto está sendo tratado aqui, ele ainda é um grande tabu em todos os ambientes. No religioso, ele ainda é, né, um tabu muito maior, certo? Mas eu diria para você, busque ajuda sim, certo? Não jogue seu casamento fora, não ache que isso não se recupera, abra seu coração, você tenha maturidade para enfrentar esses desafios e, com certeza, é só uma questão de tempo e Deus vai te dar vitória. É verdade. Glória a Deus! Deus é lindo. Vamos lá. Tenho pouca privacidade em casa. Devemos trocar um motel por hotel? Com certeza. Devo trocar motel por hotel? O que acontece é o seguinte, aí é um problema muito sério. Às vezes a gente vai dar um conselho para alguém nesse ambiente e nós avaliamos a situação por nós. Então, você tem a sua casa, você tem o seu quarto, a sua suíte, você tem um filho, mora numa casa ampla, certo? Você não pode comparar a sua situação com aquela pessoa que mora num cômodo só, a sogra também está lá, e tem isso, e tem aquilo, e tem uma série de fatores, certo? Mas o grande desafio
é levar para um ambiente onde os relacionamentos eles são bem impuros. As pessoas vão dizer assim, mas no hotel não corre o risco de acontecer isso? Corre, mas normalmente não é o propósito. O propósito não é esse, né? Eu acho que poucos relacionamentos realizados em motéis, eles são entre casais casados, ali direitinho, o marido com a esposa. Então, eu não recomendaria, ainda que eu tenho que entender que muitas pessoas não têm uma outra opção. Porque hoje pessoas conseguiriam um motel por, sei lá, R$ 50, R$ 60, certo? E já um hotel não conseguiria por isso. Mas pela pouca quantidade que se faz, também você não vai gastar muito dinheiro por mês, não. Pois eu acho isso também, sabe? É um ambiente promíscuo. É um ambiente promíscuo, onde já tem a pornografia lá na televisão, já tem a bebida alcoólica. Então, assim, Deus me deu, pastor Cláudio, há uns anos atrás, quando comecei a escrever meu livro, Deus me deu 3 peneiras. Deus falou comigo dessas peneiras e, enfim. Então, tudo, pra mim, tudo na vida sexual de um casal tem que passar por essas 3 peneiras. Como coar um suco, né? Então, a primeira peneira é o comum acordo. Os dois estão de acordo com essa posição, com essa fantasia, com esse motel, né? Os dois estão de acordo. A segunda peneira é o prazer para os dois. Porque às vezes eles estão de acordo, mas às vezes os dois não vão ter prazer. Um vai ter medo, nojo, vergonha, remorso, vai se sentir mal, vai ter peso para o outro. Então, o sexo é uma coisa para ter prazer, é para ser leve, é para ser gostoso. Então, tem comum acordo, tem prazer para os dois. E a terceira peneira, que é a paz. Paz, para mim, é resposta de Deus. É como se Deus dissesse, pode ir, filha, eu estou contigo. Às vezes a gente vai fazer uma oração e o Espírito Santo não vai abrir o céu com raio cor-de-rosa, o chão não vai tremer, mas ele vai encher o seu coração de paz. E ele vai estar te dizendo, pode ir, filho. Então, assim, eu não sinto paz no motel, não passa nas peneiras aqui da minha casa. É um ambiente realmente... Eu viajo o Brasil inteiro ministrando para casais, para mulheres, para homens. Até estive com o senhor no Modeladas, estive lá na escola de hombridade, enfim, em outros, Expo Cristã. E, sabe, o que eu tenho aprendido esses anos todos? Aonde eu chego, eu consagro. Eu entendi que o sangue foi derramado, o preço foi pago, mas eu não me sinto bem. Então, se você não se sente bem num lugar que você tem que ficar nu, beijar, amar, se entregar, será que você vai se entregar? Eu não sinto muita paz, não. Mas, pastor Cláudio, quais as preliminares mais indicadas? Jesus, é cada pergunta nesse lugar. Oh, Jesus. E aí, pastor Cláudio? Preliminares. Bom, olha, eu acho o seguinte, a Bíblia nos ensina uma coisa muito especial. A Bíblia diz, não dê pérola aos porcos, não dê coisas aos cães. O que ela está dizendo é, antes de dar alguma coisa para alguém, descubra o que é importante para ela, certo? Gaste um tempo para descobrir qual é a pérola do outro, certo? Às vezes, por mais regiões que tenha no corpo, né, que tragam essa satisfação, esses estímulos, eu acredito que você pode gastar um pouco de tempo com seu parceiro, seja, né, a sua esposa ou o seu marido, para descobrir aquele local, ficar atento à sinalização, aos sons que a pessoa emite quando é tocada ali, qual é a expressão facial, como é que funciona, entendeu? Descobrir, porque, às vezes, o que estimula um não estimula o outro, certo? Então, às vezes, por exemplo, zonas na altura do pescoço, próximo à orelha, e passar a mão... É uma série de fatores, a gente não pode criar uma regra, né? Uau, é isso. Pode gastar um pouco de tempo para descobrir, certo? Descobrir. Talvez aquele dia você nem vai ter um ato sexual. É realmente um ambiente de pesquisa de campo, certo? Eu vou para o ambiente ali para fazer uma sondagem, para ver onde é. Mulher, por exemplo, ela nem precisa do toque. Ela pode receber uma palavra, às vezes uma lembrancinha, às vezes um marido. Exatamente, o marido lavando louça pode estimular. Eu aprendi uma coisa.
A 1 Tessalonicenses 5:23 diz que todo o corpo, alma e espírito deve ser guardado, né, ou entregue ao Senhor de forma santa. Então eu descobri que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Na hora do sexo, me parece que a mulher só vai para a cama, o corpo dela só vai para a cama para alto desempenho se a alma for primeiro. Me parece que a alma da mulher tem que ir primeiro para a cama, para o corpo e depois. Não, o homem ele vai para a cama sem alma. Ele diz para a alma dele, eu vou dar um pulinho ali, se você quiser, vamos. Se não quiser, fica por aí, que eu estou voltando já. Entende? Então, eu acho que descobrir isso, fazer essa leitura, eu não vou dar os pontos aqui, não. Eu vou dizer que tem muitos, e às vezes eles podem ser em lugares que você nunca tocou, por isso que você não teve resultado. Ok? Então, gaste um pouquinho de tempo. Talvez um diálogo pode te ajudar bastante, mas tem coisa que o outro talvez tenha vergonha de falar e você vai ter que descobrir sobre pesquisa de campo. Pesquise o campo. Ó, tem uma coisa que o nosso campo tem que às vezes a gente não sabe. O homem ele precisa de uma média ali, máxima de uns 3 minutos de estímulo, de manipulação ou visual, para ele ter uma ereção. E ele só precisa, além desses 3 minutos em média ou menos, de 50 ml de sangue circulando no pênis para ter uma ereção. Agora, a mulher, ela precisa de uma média mínima de 11 minutos de estímulo, de beijo aqui, fala ali, nananã, nananã. Só não sintoniza a rádio, porque, ô querido, tem uma coisa que mulher não fala, mas ela odeia o homem lá no bico do peito fazer assim, ó. Aqui não ri, meu irmão. Não sintoniza a rádio lá, não. Aquilo é muito ruim, né? Pega no negócio, beijo. O que são preliminares? Beijos, palavras e toques. Simples assim, sem muita invenção. Beijos, palavras e toques, né? Então, ó, a mulher ela precisa dessa média de 11 minutos de estímulo. Pra quê, Ariane? Para o canal vaginal sofrer um leve alongamento, as glândulas de Bartolini, glândulas de Skinner, glândulas parauretrais, lubrificar esse canal para ela estar preparada para receber o carrinho na garagem, né? E ela precisa de 500 ml de sangue circulando na preciosa. 500 ml de sangue circulando aqui, ó. Se não tiver, dificilmente ela vai ter um orgasmo. O homem é 50, a mulher é 500. É por isso a importância, por isso que Cantares fala tanto do beijo, fala tanto do carinho, né? Eu poderia citar vários versículos aqui, mas se a gente for olhar só para Cantares, a gente já sabe a importância das preliminares. Então tem que caprichar ali numa palavra, num carinho, no estímulo, né? Como o pastor Cláudio disse, ali na nuca, couro cabeludo, tira o sexo do genital. Eu acho que uma coisa que a pornografia, infelizmente, sujou, né, muito no nosso repertório sexual inconsciente, é colocar o sexo no genital. Tira o sexo do genital. Porque, às vezes, o que vai dar muito mais prazer para a mulher está do lado de fora e não dentro, né? Seja do lado de fora, ali na parte genital, ou seja do lado de fora no corpo mesmo, né? Nos ouvidos, enfim. A gente tem que pensar nisso. Pastor Cláudio, qual a frequência correta? A gente entrou nisso rapidamente, mas é legal entrar nesse assunto porque gera muita briga, né? Esse negócio de frequência, quantas vezes, tem a ver com idade, enfim, mas tem alguma estratégia assim que o senhor indica para os casais entrarem em acordo com relação à quantidade de intimidade na semana, no mês, enfim? Bom, me parece que essa é uma reclamação muito comum masculina. O homem tem muita vontade, né, de fazer mais sexo. A via de regra, ainda que isso está mudando, né? Eu diria uma coisa. Eu diria para a mulher que o marido reclama muito de quantidade. Pegue um feriado como amanhã, por exemplo, certo? De amanhã para sábado ou de hoje para amanhã e faça sexo com ele hoje ainda. Hoje, agora por volta das 23, né? Aí quando for umas 3 horas da manhã, você acorda ele e faz de novo. Ou umas 7 horas da manhã, a senhora acorda e diz para ele, não, vem aqui de novo, porque hoje eu levantei, eu estou envenenada hoje. Certo? Lá por volta de 11 horas da manhã, e ele já vai achar que a pombagira está na senhora. Quando for lá pelas 3 da tarde, a senhora chama ele de novo, aí ele vai falar, o que aconteceu? Jesus está voltando hoje? E ele vai dizer
que ele não tem força para a quantidade que ele gostaria, porque o brinquedo da senhora é de abrir, o dele é de montar. Entendeu? A verdade é o seguinte, é que essa questão de quantidade é uma coisa muito pessoal. E a maioria do homem, ele acha que consegue fazer. Então, se seu marido é desse, faça uma aventura dessa e diga para ele, dessa vez eu não vou contar para os seus amigos, não. Mas se você tentar de novo, eu vou fazer o dobro e vou contar para todo mundo que você não conseguiu terminar metade do trajeto. Eu vou dar uma estratégia. Ó, eu vou dar uma estratégia para os homens. O senhor tem uma estratégia para as mulheres. Eu vou dar uma estratégia para os homens. Faz o negócio direito, porque ela volta, né? Tipo assim, capricha. Eu acho que é muito importante entender que fisiologicamente, né, anatomicamente, a mulher, o homem tem cerca de 50 vezes mais testosterona no organismo que a mulher. Uma média, né? Vai depender se esse homem é saudável mesmo. Então, o homem, ele acorda com ereção. O homem, às vezes, ele vai tomar um banho e tá lavando o negócio que é daquele jeito. E quando o homem tem uma ereção, e essa ereção, ela perdura por alguns minutos, e ele não vai para a relação, não ejacula, ele vai sentir alguns sintomas. Alguns vão sentir dor. Tem homem que chega a dar febre, tá? A gente costuma dizer que isso é inflamação de epidídimo, enfim. Então, o que você vai fazer? Eu penso muito com muito carinho, tenho muito que aprender, sou aqui uma pessoa, né? Mesmo sendo sexóloga, eu te escuto e você, como ministra da minha vida. Mas eu acho que tem que ter um acordo, conversar sobre isso, sabe? Ó, uma vez por semana, não é pouco, 2, 3, e alinhar. No começo pode parecer um pouco frio, combinar, mas nós combinamos de quem vai buscar os filhos no colégio, quem vai passar no banco para pegar o talão de cheque, quem vai pagar as contas na lotérica. Então, o acordo conjugal, ele é importante, o acordo sexual também. Em algumas palestras minhas, quando é imersão seminário quarto edificado, eu aplico algumas ferramentas por escrito. E tem uma ferramenta de acordo sexual que é fantástica. E é incrível como, quando a gente tem acordo, a Bíblia diz, né? Como podem andar dois juntos sem estarem como um acordo. Quando tem um acordo, você vai brigar menos e vai entender mais. E aí entra uma coisa, o acordo ele não serve para cobrar do outro. Porque o papel de acusador é do diabo. Não faz o papel de acusador em seu casamento de ficar acusando o outro. Ah, você não está cumprindo, não. Esse é o papel do diabo. Nosso dever como cônjuge é amar, proteger e servir. Então, não é julgar. Mas, de repente, entra no acordo, faz o dia do sexo, sexo na agenda. Todo dia 15 do mês, a gente vai sair para namorar, ou a gente vai namorar uma noite mais especial, uma lingerie nova, um jantar, sei lá. Mas começa a criar um padrão sexual saudável como regra também. Porque às vezes a gente cria um padrão financeiro como regra, né? Um acordo com relação aos filhos, à casa. Mas e a vida sexual, né? É importante ter ali E se percebeu que o seu cônjuge, seja homem ou mulher, né? O pastor Cláudio falou que a maioria realmente é a mulher que tem menos libido. Mas percebeu que ele está sem libido? Procura ajuda. Procura primeiro, né, o Senhor, busque em Deus, depois procura um sexólogo, um endocrinologista, um profissional para entender o porquê que aquela pessoa, de repente, está sem libido, ou nunca teve orgasmo, enfim, né? Pastor Cláudia, a gente está caminhando para o fim, eu nem acredito nisso. Mas vamos lá. Pastor Cláudio, vixe. Sexo oral, quando um quer e o outro não sente vontade, mas se sente o tempo todo cobrado, o que faço? Ó, eu só vou contar uma coisa. Quem perguntou isso foi um homem. A senhora acredita? Tipo, ele tá se sentindo cobrado que a mulher pede e ele não quer fazer. E aí, Jesus amado? Bom, vamos lá nessa situação aí. Primeiro, eu acho que você já falou sobre isso. Sexo tem a ver com conivência, certo? Os dois, certo? Então, se um não quer, eu não sei o motivo pelo qual não quer, né? Às vezes você vai ver um camarada que não quer porque já teve uma experiência extremamente desagradável em uma outra ocasião, exatamente, certo? Então, o camarada criou nojo disso, né? Então, não tem jeito, certo?
Às vezes a mulher também se sente enojada, teve uma experiência ruim, desagradável, uma coisa desse tipo. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Mas se um dos dois não querem, para mim, sexo é o seguinte: tem que ter conivência, porque tem que ser os dois. Se não for conivência, né, consensual, é estupro, certo? Se não for, É verdade. segundo a Bíblia, não é santo. Então a gente tem que definir alguns padrõezinhos aí, legal, ok? Agora, a grande parte dessa pergunta está vinculada nas pessoas acharem que o sexo oral ele é pecado, entende? Então, a grande parte das pessoas não fazem por causa da religiosidade, ok? Então tem que só te descobrir se o outro não está com medo de ir para o inferno, porque, entende? E uma série de fatores. Bom, eu basicamente fui um dos primeiros pastores a falar aí disso de uma forma mais clara, mais objetiva, certo? Para mim é o seguinte: assunto sexo oral tem higiene e é consensual, querido, é os anjos te dando cobertura e o diabo ao derredor. Fica tranquilo. O sexo oral, ele é uma prática que ajuda muito a mandar os 500 ml de sangue lá para sua esposa, viu? Então, se você está conosco, o pastor Cláudio teve o mesmo ponto de vista que eu tive aqui. De repente, primeiro que uma boa conversa com a sua esposa, né? Com carinho, falar, não, vamos tomar um banho juntos. Eu gosto de indicar essa estratégia para ambos os cônjuges. Vamos tomar um banho juntos? Pega lá o sabonete íntimo do marido, lá dá um banho nele, fala, é uma massagem, vai lavando, e é uma massagem, só para deixar você mais feliz, mas tu tá lavando, ele vai aprender. O homem aprende muito mais vendo do que sendo ensinado, porque a masculinidade tóxica, que é uma coisa quase que cultural, fez com que os homens não gostassem de aprender, já sabem de tudo. Então, de repente, sendo lá, né, e lavando, e vice-versa o marido, põe ali o sabonetinho e fala, vamos tomar um banho, e lava. Bem lavadinho para ela ver mais ou menos ali. Agora, outra dica legal é você ter um gel beijável. Você pega o gel beijável, vai lá. Tem uns que tem sabor delicioso. Eu trabalho até com uma linha, a gente envia para o Brasil inteiro. Eu trabalho com uma linha de produtos que auxiliam na qualidade de ereção, potencializa o orgasmo, retarda a ejaculação e beijável. Então, o que acontece? Você vai passar lá, espalha, assopra, faz assim, e lambe. É uma sensação, porque esse gelzinho aqui esquenta, então dá uma sensação gostosa, ela vai dar uma arrepiada, vai tirar o cheiro, vai tirar o gosto, então você lambuza mesmo. Espalhou ali, assoprou, lambeu, você vai se sentir mais confortável. Com relação ao pecado, o pastor Cláudio fala, poxa, ele abriu, assim, as portas, né, realmente para várias pessoas serem libertas nessa área. Então, é por isso que eu falo, tá de comum acordo, tem prazer para os dois, sente paz, então beijem-se, né? Como tá lá em Cânticos 1, 2, que os teus lábios me cubram de beijos, pois teu amor é melhor que o vinho. Então, eu até ensino, pastor Cláudio, num curso online, técnicas de como fazer delícias orais. Ensino para o marido e para a esposa. É um curso que só pode participar casados. A gente vai ter agora só em janeiro, é ao vivo, não fica gravado, eu abrindo a caixa preta. Tem até uma lista de espera, porque o último foi lotado. Mas é um evento muito legal, abençoado pelos meus bispos, por onde eu passo. É um evento que tem libertado casais. Onde eu ensino manobra peniana, controle ejaculatório, é bem legal. Legal. O senhor ia falando alguma coisa? Perdi? Não, é que a gente estava nesse assunto sexo oral. Oral. E muitas pessoas, muita gente, né, enfrenta muitos problemas por causa de higiene pessoal. Muito. Hálito, né, também. É uma série, e aí, porque às vezes o camarada ele está reclamando, mas a dona, só o sangue de Jesus, entendeu? Tem que eu não gosto nem de falar, deixa esse negócio quieto, vamos para a próxima. E entra o que está aqui, perdi a atração física pelo meu marido, o que fazer? É engraçado como muitas vezes a gente vê uma família linda, né, cheia de Deus, vive na igreja e divorcia. Por que esse casal divorciou? Grande parte desses casais, é claro, não todos, a gente não vai generalizar, a gente tem coerência. Perderam a atração física. E a atração física, ela não se mantém, ela não se estabiliza, isso é científico. Ou ela cai ou ela sobe.
Então, assim, eu gosto muito de ativar na mulher o que é ser sexy. Ser sexy é ser desejada para o sexo. Então, eu não tenho que ser sexy na rua porque eu não quero que ninguém deseja lá. Mas dentro de casa, de janela fechada, sem dar brecha para ninguém, eu tenho que pôr uma bermudinha pro meu marido. O meu marido tem que pôr uma cuequinha justinha para parecer um volume na cueca, né? A gente tem que oferecer a melhor versão, porque a atração física tem que ser alimentada. Senão, vai virar dois amigos que dividem as contas, né, pastor? A criação dos filhos. O que fazer quando não tem mais atração física pelo outro, né? O que o senhor nos orienta? Eu acho que a pergunta assim, crucial é o seguinte: se eu perdi o interesse pelo sexo, ou eu perdi o interesse pelo parceiro. Entendeu? Tem gente que nos procura e diz assim: olha, eu perdi o interesse pelo sexo. Certo? Então eu não penso em sexo com ninguém. Mas tem gente que não pensa em sexo só com parceiro. Certo? E o relacionamento sexual tem muito a ver com admiração, com respeito, certo? A admiração é algo extraordinário. Quando se perde o respeito, ok? Então, eu acho que tem que dar uma alinhada nisso aí. E eu acho também que é uma coisa muito legal. Uma coisa é você envelhecer. Outra coisa é você ir para muito longe de onde o outro te conheceu. Entendeu? Isso. Uau! Porque... Essa também eu aprendi aqui agora. Não, mas é verdade, não é? Repete, por favor. Não, uma coisa é você envelhecer, certo? Então, outra coisa, por exemplo, você pega uma bola de futebol de salão, ok? Então ela está novinha, bonitinha, né? Certo? Mas ela envelheceu, então ela está toda arranhada, mas isso não significa, certo? Que ela virou uma bola de basquete. Certo? Então, numa bola de basquete, ela está muito longe ela inflou, né? Então a gente tem que observar tudo isso, certo? Então, por favor, envelheça, mas não se destrua. Entendeu? Não, mas é uma grande realidade. Se ame, né, pastor? A gente tem que se amar. Exatamente. Certo? Eu engordei demais. Por exemplo, eu fiquei careca, botei cabelo. Minha mulher acima do peso, emagreceu. Então a gente está envelhecendo, mas pelo menos envelhecendo com dignidade. E que gata, viu? Eu estava vendo ela no congresso esse final de semana. Foi esse ou foi no outro? Acho que foi esse. Mas a pastora estava assim, uma gata. Eu falei, tá. Ela sempre foi, né? Mas agora ela está ficando cada vez mais bonita. Cabelão assim. Eu falei, Mas eu também estou fazendo umas manutenções preventivas, entendeu? Eu lembrei até do pastor Pedro. Ele veio com a conversa aqui e disse assim: ô fulano, sua mulher tá conservada, hein? Pode usar mais, que ela tá muito conservada. Ele é uma graça. Pastor Cláudio. Ó, eu acho que tem que ter a live 2. Eu acho que tem que ter. Meu Deus, quase 7.000 pessoas com a gente. Bom, pastor Cláudio, eu já sei sua opinião. Eu acho que a maioria já ouviu. Mas essa é uma pergunta que chega muitas vezes. Eu queria muito tentar deixar isso claro aqui, mais uma vez, né? Sobre o sexo anal. Sexo anal, né? Esse assunto aí que... É uma pergunta que chega muito. Eu não quero deixar de atender as pessoas que nos solicitaram essa pergunta aqui. Bom, vamos lá. Lidando com gente, a gente acaba ouvindo muita coisa e conseguindo olhar as coisas por ângulos que anteriormente nós não vimos, certo? Então, eu acredito que não é uma prática saudável, eu acredito que nenhum médico aconselharia, certo? Essa prática, mas já vi ela se tornar alternativa para alguns casais que enfrentaram doenças, certo? E restrições, e acabaram utilizando esse caminho para manter um relacionamento amoroso com a pessoa, certo? Então, quando foi apresentado dessa forma, você até consegue entender um nível de tolerância, um nível de... né? Eu aprendi, por exemplo, que por mais desajuste que pode dar aos órgãos,
certo? Eu já vi casais que disseram que faziam isso em datas comemorativas, então que não tinham todo aquele desgaste e que havia a questão consensual entre eles, havia o prazer. Então, eu comecei a lidar com isso de uma forma mais madura, entende? Eu continuo tendo as minhas restrições, sabe? Mas eu entendo que, assim como o álcool pode ser ingerido por algumas pessoas que conseguiriam tomar uma taça de vinho com uma esposa numa data comemorativa, num ambiente, né, saudável, esse tipo de prática, eu não posso dizer que ele é pecado. Eu posso até dizer que pode ter alguma coisa de ética, de alguma coisa moral e de algumas outras coisas que eu acho que deveriam ser bem restritas e bem vistas. Mas hoje eu amadureci um pouco no que diz respeito a isso, mas a minha posição ainda continua com muitas... Uau! Uau! Eu vejo, assim, uma visão também com muito carinho. A gente aprende, né? A gente vai amadurecendo em Cristo mesmo. A intimidade com o Espírito Santo vai elevando a nossa inteligência espiritual. Então, eu aprendi que meu dever é amar, o Espírito Santo é convencer, de Deus é julgar. Então, eu atendo muitas pessoas que fazem. Agora, eu tenho um ponto de vista também parecido com o seu. Agora, por quê? Levítico diz que Deus abomina a sodomia. E o que é sodomia? Quando a gente coloca no Google sodomia, vai aparecer coito anal entre indivíduos. Não vai dizer que é homem com homem, vai dizer que é entre indivíduos. Outro fator também que me baseia nas minhas peneiras, que eu não sinto paz, é porque o ânus, o reto, ele não é reto, ele é todo tortinho. Segundo, o reto não tem lubrificação natural. O reto, ele tem resíduos fecais. Cocô, né? Tem, ainda. Eu vou lavar, mas fica. É uma região cheia de bactérias. Aí tem vários especialistas que vão falar da endocardite bacteriana. Aqui também é uma região vascularizada. Então, se tem uma ferida, a bactéria vai direto para a corrente sanguínea. E a maioria dos homens, ou das pessoas que têm esse desejo por fazer sexo anal, é porque pensa, poxa, é mais apertadinho, eu quero colocar lá que é mais apertadinho. Mas isso é uma ilusão lá da pornografia. Não é mais apertadinho. Porque se essa mulher ou se esse indivíduo ficar aí 5 dias sem fazer 2, vai sair um 2 da grossura da latinha de Coca-Cola. Aquela coisa, né? Vai ser um 2, né? Então, não é mais apertadinho. E aí a gente entra numa questão muito séria. Você quer uma mulher você quer que a sua esposa seja apertadinha? Hoje em dia tem fisioterapia pélvica, que, né, usa os acessórios para fazer exercício. Assim como a gente malha aqui, pode malhar a pepeca para ficar apertadinha. Tem também o laser vaginal, que hoje não precisa a mulher fazer períneo, né? Na maioria das situações, a gente indica o laser, que é mais atual, mais rápido. Então, assim, essa é uma ilusão. Eu não tenho paz, eu não julgo quem faz, mas também não sinto paz, não dá para negociar com isso. Pastor Cláudio, deixa uma mensagem aí. Eu quero te agradecer a sua disponibilidade. Eu ouvi as seguintes coisas do senhor, né? Ele é muito simples. Eu falei, eu já estive com ele algumas vezes, mas não sei como vai ser a live. E é incrível. Você é um homem não só cheio da presença de Deus, você e sua esposa são, de fato, um casal que me influencia meu marido, a minha casa, meu casamento, meu ministério como sexóloga cristã. Às vezes eu tô ministrando para casais em congressos, aí eu falo algumas frases suas, né? Tipo, não é demônio, é hormônio. Aí eu falo, meu amigo Cláudio Duarte diz que não é demônio, é hormônio. Eu sempre te dou honra onde eu vou, porque você abriu as portas mesmo para que todos nós que falamos de intimidade à luz da Bíblia, seja pastores ou sexólogos, enfim, obrigada, né? Deixa, por favor, a sua mensagem. Eu quero pedir a todos vocês que estão aqui conosco, se você ainda não segue o Pastor Cláudio, segue aí. Se ainda não me segue, segue também. Conhece um pouquinho do trabalho aí. Pastor Cláudio, é com você. Deixa uma mensagem para mim, para essas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois. Deixa uma mensagem para nós, por favor. Bom, eu diria para você, aproveite a vida, porque ela é uma só. Hebreus 9, 27. Glória a Deus. Verso 10 diz que ela é curta e rápida. Nós não somos seres espirituais que viemos ter, ou melhor, nós não somos seres humanos que viemos ter uma experiência espiritual. Nós somos
seres espirituais que viemos ter uma experiência humana. Nós estamos aqui só de passagem. E um dos grandes benefícios deixados por esse grande Deus Todo-Poderoso é uma vida sexual sadia. Lamento muito aquelas pessoas que fazem sexo apenas pelo ato, mas nunca colocaram seu corpo numa parceria que vá muito além do órgão sexual e tem muito a ver com o coração. Para você que hoje, ao falar de fidelidade, ao falar de castidade, enfrenta os preconceitos, certo? Acredite que você está no caminho certo. Que Deus abençoe a sua casa. Deus fica muito chateado com quem faz sexo antes do casamento e fica também muito chateado com quem não faz depois. Vá se divertir, tá certo? E vamos fazer a live 2, sim. Certo? Obrigada. Vamos falar aí sobre um tabu que é muito, muito grande, que eu acho que a gente pode ajudar muitos homens, que é o tamanho do órgão sexual masculino, certo? E como eu sempre digo, mais vale um pequeno brincalhão do que um grandão bobão. Então, pode ajudar você. A gente pode falar de saúde sexual masculina como um todo, eu posso entregar conteúdo. Tem 99 perguntas, Pastor Cláudio, que eu não deu tempo de abrir. 99 perguntas aqui e a gente pode pensar aí. Vamos ver isso. Outra semana a gente consegue fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos aí. Um bom feriado, tá certo? E bom final de semana. Amém. Deus abençoe o senhor, seus filhos, o neto, a sua esposa lindona. Deus Amém. abençoe muito. E até a Conferência Global. Tá chegando, gente. Conferência Global. Isso aí. Tudo de bom, viu? Lá. Firme e forte. Nos vemos lá. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.